Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso LGPD na Prática, passo a passo para o desenvolvimento e a implementação de um programa de privacidade e proteção de dados. Na aula de hoje, então, nós iremos estudar sobre a nossa fase número 5, a fase de avaliação e melhoria. A fase de avaliação e melhoria é a última fase dentro do nosso ciclo de um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados. Então, ela é justamente uma fase que tem como principal objetivo avaliar e melhorar todos os aspectos específicos de privacidade e proteção de dados na organização. Podemos dizer que, além de avaliar e melhorar esses nossos aspectos, nós iremos fazer o que? Medir, através de indicadores, que nós vamos ver nessa aula também. Nós iremos monitorar a operação e resolução de todos os assuntos relacionados à privacidade de dados, então, desde toda a fase do ciclo de vida, implementações e práticas, melhorias, processos, práticas de segurança da informação, identificar melhorias que precisam ser implementadas. Quando eu falo em melhorias, eu não falo apenas no processamento, no ciclo de vida de processamento dos dados, mas sim também melhorias de processo, pessoas, cultura da organização, melhores práticas de segurança da informação, avaliar se a organização cumpre com as políticas de privacidade e proteção de dados, que foram estabelecidas. Auditorias, como eu comentei, auditorias e revisões contínuas. Então, basicamente, a gente sempre fala que o nosso sistema um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados, ele não é igual a um projeto que tem um início, meio e fim. Então, a gente sempre diz que esse programa ele precisa sempre estar em uma constante revisão. Por quê? Porque a gente sabe que mudam regulamentos, muitas vezes são desenvolvidas novas práticas e procedimentos, normas. A organização também ela vive uma constante mudança, se desenvolve novos produtos, serviços, a metodologia muitas vezes muda, os objetivos da organização podem mudar. Então, todos esses fatores, eles fazem com que o nosso sistema de gestão de privacidade e proteção de dados, ele seja um ciclo que esteja sempre em uma constante revisão, uma constante mudança, adaptação. Porque todos esses fatores são fundamentais dentro desse ciclo. A nossa fase, então, número 5, ela também constitui algumas etapas. Então, a primeira etapa é a principal, que é a etapa de execução de auditorias internas de programas de privacidade e proteção de dados. Então, quando eu falar IP e EPD, é privacidade e proteção de dados. Eu só apenas abreviei para facilitar. Uma auditoria interna ela precisa fazer uma avaliação referente à política de privacidade e proteção de dados, se elas realmente estão sendo cumpridas. A auditoria deve ser feita por uma parte independente. O que a gente aconselha é que essa auditoria não seja feita pela auditoria responsável pela proteção de dados, que ela seja feita por uma auditoria externa, que ela não tenha qualquer ligação com o nosso grupo de trabalho e também com o nosso comitê de privacidade e proteção de dados, porque senão não faz sentido, a gente não vai encontrar nenhum problema, nenhuma brecha, nenhum erro que possa estar ocasionando um risco para a organização. Então, para a gente ser efetivo nas auditorias, a auditoria precisa ser uma equipe externa para que ela seja bem eficaz. Resultados da auditoria, dependendo do resultado, pode ser que seja necessário realizar novas implementações e alterações nas políticas de privacidade e proteção de dados. Então, esse resultado da auditoria ele deve ser apresentado, lógico, para a autogestão, para o comitê de privacidade e proteção de dados, e aí a gente vai debater com eles o que a gente vai fazer. A gente vai propor soluções, e lógico que nós precisamos do aceite da alta gestão. A gente não pode chegar lá e a gente achar que tudo que a gente vai propor vai ser aceito. Na grande maioria das vezes não é assim. Então, é lógico que muitas vezes um resultado de uma auditoria ele precisa, por exemplo, que a gente
adquira alguns sistemas automatizados para segurança da informação, né, para que a gente tenha uma proteção melhor, alteração em algum processo, alguma prática que a organização faz, alguma mudança cultural, tá? Principalmente no tratamento dos dados. Então, tudo isso, quem vai dizer se pode ser feito ou não vai ser a alta gestão, né? Então, vai ser a diretoria, quem está no comando da organização. Tá? A gente vai fazer o nosso papel como DPO, né? Que é fazer o quê? Levantar o que foi feito na auditoria, possíveis riscos, o que precisa mudar e melhorar, e levar para cima através de uma apresentação que deve ser feita então em conjunto com o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados e com a alta gestão. Tá? Essa auditoria, quando a gente fala em auditoria, nós falamos de dados eletrônicos e dados físicos, que estão em papéis, que estão em qualquer outro meio, né? Mas eles precisam ser auditados da mesma forma. Tá? Não pense que a auditoria é apenas a gente fazer auditoria em sistemas, nos dados que estão eletronicamente armazenados. Não. É também o que a gente tem em espaço físico, né? Num armário armazenado num papel, numa prancheta. Então, todos esses dados precisam ser auditados. Dados pessoais auditados que estejam armazenados em base de computadores, sistemas de gestão de documentos, páginas web, diretórios de e-mail, fotografias, gravações de áudio, entre outros. Então, todos esses dados, né, a gente fala, estão em meios eletrônicos, né, em sistemas. Então, aqui a gente colocou também fotografias, é um tipo de dado, precisa ter auditado, áudios, tá, áudios telefônicos, tá, precisam ser feita uma auditoria em cima desses dados. Muitas vezes envolve dados pessoais também, tá? Então a gente precisa incluir todos esses dados nessa auditoria. Ela precisa ser uma auditoria ampla, né? Que seja abrangente a todos os dados pessoais que a gente tem armazenados na nossa organização, tá? A segunda etapa é contratar uma parte externa para realizar a avaliação de privacidade e proteção de dados. Então, eu falei da auditoria, mas a organização ela também pode solicitar uma avaliação, né? Pegar uma consultoria especialista, né, em auditoria, e também aproveitar que eles façam uma avaliação de privacidade e proteção de dados. É sempre bom a gente ter um olhar de fora. Muitas vezes a gente tem o olhar e o conhecimento nosso interno, de quem já atua na organização, né, conhece os processos, conhece as melhores práticas, da cultura, mas muitas vezes o resultado de uma avaliação de privacidade e proteção de dados feita por uma consultoria ou uma organização externa, né, um fornecedor, um provedor de serviço externo, ela é muito mais eficaz. Por quê? Porque a partir do momento que alguém de fora, né, dá aquele mesmo resultado que nós que trabalhamos dentro da organização já passamos para a diretoria, chama a atenção mais ainda deles. Eles vão ter uma maior segurança que realmente aquilo que a gente avaliou, aquilo que a gente auditou, nós tínhamos razões também. Tá? Então é mais fácil muitas vezes de a gente conseguir implementar novos mecanismos, novos procedimentos, práticas, implementar até softwares da parte de segurança, após uma avaliação de privacidade e proteção de dados executada por um provedor de serviço externo. Tá? Então, muitas vezes nós vamos precisar, logicamente, implantar um sistema de segurança, sistemas de segurança como firewalls, como proxies, e entre outras ferramentas, adaptar o nosso processo, conduzir algum treinamento, né? Ou empenhar em alguma outra atividade, né, que seja para o cumprimento do nosso regulamento. Então, essa é uma dica que eu passo. Tá? Eu já vi em diversas organizações, né, e na organização que eu atuo também. Tá? Sempre quando vem uma consultoria externa, né, faz uma avaliação de privacidade e proteção de dados, a partir do resultado é muito mais fácil a gente conseguir, né, algumas implementações que muitas vezes a gente já levantou internamente, passou para a diretoria, mas não foi para frente. Tá? Então, pense nisso, que é uma grande oportunidade para a gente acabar implementando essas melhorias na nossa organização. Tá? A etapa número 3 é realizar avaliações e benchmarks de privacidade. Tá? A gente tem como objetivo, né, quando a gente vai realizar uma avaliação, a gente avaliar uma área específica,
a fim de verificar se a função da privacidade está sendo cumprida e determinar os riscos de privacidade a fim de identificar qualquer brechas que deve ser remediada. Então, normalmente a gente não consegue fazer uma avaliação na organização inteira, a gente vai por áreas específicas. Então, eu vou lá, faço primeiro na área de suprimentos, faço na área financeira, faço no RH. Essa avaliação por negócio, né, a gente é muito mais eficaz, tá, nas melhorias. Porque muitas vezes a gente pode fazer uma avaliação geral e que muitas vezes a mudança que a gente está propondo, de modo geral, ela acaba que em algumas áreas não é adaptável para algumas áreas. Então, se a gente fizer uma avaliação por área de negócio específica, é muito mais fácil, por exemplo, de a gente identificar algum risco, né, que a gente precise fazer alguma implementação ou uma adaptação de processo, algo nesse sentido. Até coloquei um exemplo aqui, ó. A área de tecnologia tem um processo padrão de minimização de dados, né? Isso aqui olhando para a minha área de negócio de tecnologia de informação. Né? Eu vou olhar também para a área de tecnologia, não posso deixar ela fora. Eu preciso olhar uma das áreas mais críticas nesse processo, né? Então a gente precisa avaliar também. Então esse é um exemplo. Né? A gente pratica a minimização de dados. O armazenamento hoje ele é feito de forma correta. Como é que é a política de backup? Né? Está sendo feita de forma correta? Então esses são alguns pontos chaves. Por isso que a gente orienta que seja feita uma avaliação por área de negócio. Tá? Essa etapa de avaliação e benchmarks de privacidade por área de negócio, ela é muito difícil porque ela depende muito do esforço da própria área de negócio. Então a gente vai estar competindo com os afazeres da própria área de negócio. Né? Então, muitas vezes nós vamos precisar de um apoio da alta gestão. Nós precisamos ter esse engajamento da alta gestão. Né? Tem que ter ciência que a gente vai fazer esse trabalho e que muitas vezes nós vamos precisar do apoio deles para que realmente a avaliação avance, que esse programa avance para frente, né? Que ele tenha um desempenho, ele seja desenvolvido mais rapidamente. Né? Então, nessa avaliação a gente precisa comparar os resultados de auditoria a fim de avaliar e identificar novas melhorias, né? Que possam determinar, que possam ter sido deterioradas, né? Dentro da função de privacidade. Né? Fazer comparações entre as áreas de negócio, né? Ver que riscos em uma área tem e a outra não tem, o que a gente pode mudar numa e na outra, muitas vezes a gente vai ter que adaptar de uma forma diferente. Né? Medir performance de privacidade e proteção de dados com outras organizações. Então, também é bacana a gente comparar como que está, através dos indicadores que lá na frente, nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês alguns indicadores de sucesso. Né? Então, se os nossos indicadores, eles batem com de outras organizações que também fazem esse tipo de medição. Né? Se o que a gente está medindo, né, o que a gente mediu, o percentual está próximo, né? Para a gente ver se a gente está muito na frente ou muito atrasado muitas vezes. Né? E até, claro, a gente pode, essa troca de informações com outras organizações é muito importante, principalmente nesse momento onde que muitas organizações estão buscando conhecer o regulamento, buscando ainda estudar como que vai ser feita, como que eu vou fazer todas essas alterações para entrar em conformidade com o regulamento. O que eu preciso fazer? Lógico, esse curso ele é um curso que engloba todas as etapas de um programa de privacidade e proteção de dados, né? Que é um passo muito amplo que você está dando, né? Se você implementar isso na sua organização, tá? E que hoje muitas organizações ainda estão patinando, né? Atrás de informações e conhecimento, né? Tentar formar o seu pessoal para realmente conhecer do regulamento e propor as melhorias necessárias para a conformidade. Né? A etapa número 4 é executar o DPIA. Tá? O DPIA, como eu já falei, ele vai avaliar todo o impacto de privacidade e proteção de dados, pensando sempre em questões futuras, como os novos programas, processos, produtos, para que a privacidade ela seja alcançada desde o início do projeto, como a gente comenta lá no by Design, né? Privacy by Design. Né? Esse DPIA ele visa responder algumas perguntas. Né? Por exemplo, ao encontrar risco, o que será feito? O risco será aceito? A gente vai mitigar? A gente vai transferir? A gente vai tentar minimizar ele? De que forma? Né? O importante é que sempre haja as correções e ações que precisam ser tomadas para garantir a privacidade e proteção de dados. Então, o DPIA ele vai mostrar que risco a gente tem a partir do resultado dele, né?
através daquele modelo que eu passei para vocês, que lógico que vocês vão ter um modelo muito maior, porque vocês vão ter que englobar vários tipos de processos diferentes que vocês têm nas organizações de vocês, né? Então, o DPIA ele vai te mostrar que riscos que você tem hoje no seu processo, né? Que risco que você tem hoje de sistema, em pessoas, né? Tecnologia, e o que você vai fazer com esse risco, né? É lógico, quem vai decidir vai ser a autogestão, né? Se por um acaso ela vir a sofrer um ataque e perder, por exemplo, um dia de faturamento. É aceitável esse dia de faturamento? Quanto que custa um dia de faturamento da minha organização? Esse é o cálculo que vocês precisam fazer, né? É aceitável? Não sei, tem organizações que faturam por dia um número baixo, mas temos organizações que faturam aí 1 milhão, mais de 1 milhão por dia. Então, precisa ser avaliado se esse risco ele vai ser aceito, de que forma, se a gente precisa transferir, se a gente precisa tomar alguma medida, investir em alguma solução para que a gente tente minimizar ele o máximo possível, né? Ou tentar resolver de uma forma ou outra. Tá? Então, essa é o objetivo do DPIA, que é uma avaliação de impacto de privacidade e proteção de dados. A etapa 5, resolver os riscos de privacidade e proteção de dados. Então, a avaliação de impacto da IPD, ou DPIA, como eu comentei, né? Uns chamam IPD, outros chamam DPIA, né? Ela é necessária para alimentar planejamentos dos próximos passos de um sistema, de um processo ou de um projeto. Então, quando eu vou desenvolver um novo projeto, né? Um novo produto da minha organização, se eu já tenho um risco naquele ponto que eu vou ter que utilizar no meu projeto para que ele vá para frente, né? Nós precisamos já, então, minimizar esse risco ou solucionar de uma forma ou outra. Tá? O projeto não pode nascer já com risco de privacidade e proteção de dados. Tá? Então, nós precisamos tentar mitigar o máximo possível e reduzir esse risco, principalmente quando a gente vai implementar um novo sistema de informação, uma nova tecnologia, um novo processo. Tá? Avaliar possíveis proteções e processos alternativos para mitigar os riscos identificados de proteção de dados e monitorar como as ações de mitigação de riscos escolhidas serão implementadas. Tá? Muitas vezes, né, a gente tem processos alternativos, né, aos nossos processos padrões, que são aqueles processos que a gente muitas vezes não executa diariamente, executa uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, né? Que a gente não tem mapeado os riscos em cima dele, mas que a gente pode, nesse 1 ano que a gente vai executar, estar colocando alguma parte da organização, algum processo em risco, né? Então a gente precisa avaliar, monitorar ele nessa única vez que ele foi executado no ano, ou única vez que ele é executado a cada 6 meses. Precisa ser monitorado, né, esse risco desse processo e tentar levar para a autogestão e dizer, ó, a gente vai aceitar, ele é feito uma vez a cada 6 meses, tem um risco X, mas talvez a gente não vai ter uma perda significativa financeira, algo de cliente, algo nesse sentido. Aí vai da avaliação da autogestão. Lembre-se que esses riscos não somos nós, né, do comitê, não somos nós de POs que vamos falar, ó, a gente precisa minimizar, a gente precisa transferir, aceitar e assim por diante. Não, é a autogestão, a gente vai fazer o nosso trabalho, que é fazer realmente, executar uma IPD ou um DPIA, avaliar os riscos e levar para cima. Né? A etapa 6, reportar as análises de resultados dos riscos de proteção e privacidade de dados. Então, isso aqui é básico, normal, né? Todas as análises dos resultados de riscos, eles vão ter que ser levados, né, para todos os nossos reguladores, né, as nossas autoridades, os nossos advogados. A gente tem um escritório de advocacia interna na organização ou externo, né, onde que esses relatórios eles devem ser emitidos regularmente, né, e ser levado para a autogestão e junto ao comitê, né, para que sejam tomadas medidas, né, principalmente para tomar-se alguma decisões em cima dos riscos que foram identificados dentro dessa avaliação. A etapa 7 é monitorar leis e regulamentos de privacidade e proteção de dados. Então a gente sempre tem que ter o
o departamento jurídico ao nosso lado no sentido de como que estão as regulações, as alterações do regulamento, ou novas leis que possam estar surgindo. Nós, como GPOs, muitas vezes não vamos ter esse tipo de informação, não vamos estar antenado a isso, né? Mas o departamento jurídico ele precisa estar atento, né? Houve uma mudança na LGPD, está vindo um novo regulamento que precisa ser cumprido, eles que precisam nos passar. Por quê? Porque a cada alteração de regulamento ou desenvolvimento de uma nova legislação, nós vamos ter que reiniciar o nosso programa de privacidade e proteção de dados. Então a gente vai ter que passar por todas as etapas novamente, para ver se os nossos processos e nossas práticas estão em conformidade com esse novo regulamento ou essa alteração que houve na LGPD. Tá? Então por isso que é muito importante. Então a gente precisa manter o controle de novos desenvolvimentos dessas leis e regulamentos que possam estar surgindo a fim de ter conhecimento dessas alterações e tem que já estar prevendo possíveis penalizações que a gente possa estar vulnerável a sofrer, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre avaliação e melhoria. Nós temos indicadores chaves de sucesso para a proteção de dados, tá? Basicamente, os fatores que possam implicar e que possam influenciar para que a gente reinicie um programa de privacidade e proteção de dados, como eu falei para você, atualizações de leis e regulamento é um dos fatores, aquisição ou fusão da organização, então a minha organização comprou uma outra ou fez uma interligação com outra, precisa dar um start nesse programa de privacidade e proteção de dados. Atualização do portfólio de produtos e serviços, então vamos desenvolver um novo portfólio, vai incluir novos produtos e serviços, né? Esses produtos que estão sendo desenvolvidos ou serviços, né? Ele já está em conformidade com todas as políticas que foram implantadas, né, e os procedimentos que foram implantados também. Atualização de políticas e normas corporativas também é um outro fator. Muitas vezes as políticas da organização podem mudar, a política corporativa, né? Então nós precisamos também adequar junto com as nossas políticas de privacidade e proteção de dados, tá? O objetivo principal, pessoal, desses indicadores chaves de sucesso para a proteção de dados, né, é avaliar por meio, principalmente de medições, o grau, né, de eficácia e eficiência no alinhamento estratégico, né? Então, por exemplo, assim, muitas vezes a organização tem, né, uma missão, um objetivo, uma cultura, tá, e valores, né? E então, diante desse novo objetivo de proteção de dados, né, nós precisamos estar com essa cultura, com esses objetivos, missões alinhadas para com a privacidade e proteção de dados dos titulares dos nossos dados, né? Então, o objetivo principal desses indicadores é isso, né? Medir o grau de eficiência e eficácia da nossa organização, né, perante o tema privacidade e proteção de dados, tá? É uma pergunta que vocês vão fazer para mim, né? Quando que esses indicadores chaves, né, de sucesso são aplicados? Tá? Eles devem ser aplicados sempre para o quê? Para medir, né, essa eficiência e essa eficácia do nosso fluxo de dados, né? E bem como também o processo de acesso desses dados, tá? Que é muito importante. Então a gente precisa sempre estar dando um restart nesse nosso processo de privacidade e proteção de dados, nesse nosso programa, né? Como eu comentei ali no começo da nossa aula, o nosso programa de privacidade e proteção de dados ele não é igual a um projeto que tem início, meio e fim. Então ele sempre tem o ciclo está sempre sendo reiniciado, né? O que a gente precisa medir com esses indicadores? Possíveis falhas, investimentos que precisam ser feitos, abrangência, né? Esses indicadores estão abrangendo todas as minhas áreas? Não. Está tendo uma geração de valor? Preciso também. Quais são os pontos fracos e quais são as melhorias que eu preciso implementar? Então esses indicadores eles servem para isso, para nos mostrar realmente esses pontos, né? Quais são os indicadores então? Os indicadores responsabilidade, né? O que é o indicador de responsabilidade? Ele é um conjunto de indicadores que devem medir o grau, né, de aderência e responsabilidade da organização perante a lei GLGPD. Então, por exemplo, que base legal que limitará o meu processamento de dados? Aqui eu coloquei uma,
né? A base legal, a percentual de fonte de dados enquadrado, por exemplo, numa base legal de consentimento. Mas lembrando que a gente tem várias bases legais, né? Nós temos a base legal de consentimento, obrigação legal, política pública, pesquisa, execução de contrato, processo judicial, proteção da vida, tutela de saúde, legítimo interesse, proteção de crédito. Então nós temos aí cerca de 10 bases legais que a gente pode estar utilizando para a gente conseguir legitimar a nossa autorização para processar dados de pessoas, de titulares de dados físicos, de pessoas físicas, né? Então a responsabilidade é um indicador, né? O outro indicador, que eu coloquei aqui, é transparência, né? Então esse indicador de transparência, ele tem um conjunto de indicadores que deve medir o quê? Medir os canais de comunicação, principalmente na divulgação de políticas, normas, de procedimentos, né, que a organização possui, principalmente as quais a organização e todos os seus departamentos devem observar com relação principalmente aos direitos dos titulares dos dados, né? Então, alguns indicadores são, por exemplo, assim, a confirmação de existência de tratamento, acesso de dados, correção de dados incompletos, anonimização ou bloqueio desses dados, exclusão dos dados, portabilidade. O que é a portabilidade? Eu tenho os meus dados numa organização X, mas na organização Y eu vou lá, preciso comprar um produto, não tenho meus dados lá. Ao invés de eu fazer um cadastro novo e passar tudo para ele, não, eu posso solicitar a portabilidade. Empresa X, quero que você passe todos os meus dados que vocês têm pessoais para a empresa Y. Então isso é a portabilidade. Informações das entidades com quais o controlador realizou algum tipo de compartilhamento de dados, tá? Então isso aí também é um indicador. Revogação de consentimento, a qualquer momento o titular do dado ele pode solicitar a revogação de consentimento, então nós precisamos ter um indicador disso. Reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então nós podemos sofrer com isso, né, com titulares de dados que estão reclamando com a ANPD por conta de algum tratamento que a gente fez de forma irregular. Então nós precisamos medir isso também. Precisamos medir isso, por exemplo, num mês, quantas reclamações desse tipo houve junto à autoridade supervisora, né? Oposição ao tratamento, ser irregular, né? Então se eu estou fazendo um tratamento que não está previsto num consentimento que eu apliquei junto ao titular do dado, ele tem todo o direito de vir solicitar a oposição a esse tratamento, né? Se eu estiver fazendo de forma irregular, tá? Então aqui, nesses indicadores, eu coloquei eles numa tabela, pessoal, então são alguns, né? São alguns, fora esses que eu comentei com vocês, tá? Então, após o terceiro indicador que a gente tem é a governança. O conjunto desses indicadores de governança, ele tem o principal objetivo de fazer o quê? De medir a eficácia e a eficiência na aplicação das regras da LGPD nas áreas, pessoas, processos e tecnologias dentro da nossa organização. Até coloquei alguns exemplos aqui, como as áreas suportadas, né, titulares dos dados, atendimento dos titulares, conscientização, né, a tendência é sempre mais. Agora, essa métrica de titulares dos dados, olha aqui, quantidade de demandas de titulares de dados recebidas, né? A tendência é a gente sempre diminuir e tentar uma meta 0%. Por quê? Porque se eu estou recebendo demandas de um titular do dado, né, se ele está pedindo algumas informações, é por quê? Porque ele não se sente seguro com as políticas e as práticas que a gente apresentou a ele. Então ele não se sente ainda que a nossa organização é uma organização madura no tema privacidade e proteção de dados. Então esse é um indicador que a gente precisa medir para cada vez mais a gente estar melhorando isso na nossa organização, tá? Atendimento aos titulares dos dados, um percentual de demandas de titulares dos dados atendidos, então a gente precisa alcançar 100%, atender a todos os titulares da melhor forma possível e mais rápido, né? Algumas outras métricas também, como a métrica de segurança da informação, recursos humanos, gerenciamento de produtos, desenvolvimento de software, também podem ser medidas. Esses aqui, pessoal, que eu coloquei nesses quadros, são as principais. Olha aqui, tecnologia. Tecnologia, então a gente tem plataforma, percentual das plataformas com privacy by default embarcado. A gente tem uma meta de 100%. Desenvolvimento, percentual de projetos de desenvolvimento com privacy by design embarcado. Nós precisamos ter uma tendência de sempre mais e atender os 100% também.
Homologação, percentual de teste de homologação de privacidade do Privacy by Design realizado com sucesso. E também a infraestrutura, percentual de equipamentos de rede de monitoramento com Privacy by Default embarcado. Né? Então, essas são algumas das métricas, as principais que vocês precisam medir. Tá bom? Por fim, a conclusão da fase de avaliação e melhoria. Né? A principal conclusão é que auditar os aspectos de privacidade e proteção de dados da organização de modo a encontrar lacunas e falhas em métricas e controles implementados relacionados com a privacidade e proteção de dados. Então nós precisamos estar numa constante reavaliação. Né? Avaliar, monitorar, propor as melhorias, revisar todos esses, sempre fazer com que o nosso programa de privacidade e proteção de dados ele seja um ciclo contínuo, que ele sempre esteja sendo reinicializado. Tá? Então, a todas essas etapas que a gente falou, as 7 etapas que a gente falou anteriormente, dentro da fase 5 de avaliação e melhoria, nós precisamos sempre estar aplicando essas 7 etapas. Tá? Se a gente sempre aplicar as 7 etapas, com certeza o nosso plano de avaliação e melhoria ele vai ser muito eficaz. Nós vamos alcançar, nós vamos encontrar essas lacunas, esses brechas, esses riscos possíveis, e a cada vez mais a gente vai estar elevando o nível de maturidade dos nossos processos, das nossas pessoas, das nossas tecnologias e, consequentemente, a nossa organização ela vai ter um nível de maturidade de privacidade e proteção de dados muito elevado. Tá bom? Esse é o que eu deixo de reflexão para vocês. Tá? Por fim, então, nós finalizamos as fases de um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados. Então, as 5 fases, né? Então a gente passou por todas: preparação, organização, implementação, governança e a avaliação. Tá? Então todas essas fases elas complementam o nosso SGPD, que a gente chama, que é um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados, e que ele precisa ser implementado para que a gente alcance a conformidade junto com a LGPD na nossa organização. Então, continuem estudando. Tá? Um forte abraço e até a próxima aula.